A próxima parte é sujeito da minha própria história. Falar sobre o nosso protagonismo. Bom, eu sou tio, gosto muito de ser tio, adoro meus sobrinhos. Sou irmão, tenho uma vida e uma família onde existe troca de afeto. Eu sou escritor, eu já escrevi um livro com a Cecília e com um psiquiatra, um professor de psiquiatria da Unifesp, o Rodrigo Bressan. E escrevi também 2 capítulos de livro sobre esquizofrenia e participei da composição de um artigo científico, que é uma experiência muito gratificante. Eu estou fazendo estudos para escrever um outro livro, dessa vez sozinho, e demanda eu ir atrás de algumas coisas para poder dar significado para as minhas experiências vividas. Eu sou palestrante desde 2005 e desde 2012 eu dou aula sobre estigma dos transtornos mentais para os alunos de medicina da Universidade Federal de São Paulo. Então, meu protagonismo é nesse sentido. Eu gosto de lidar com as questões da esquizofrenia com as minhas e com as pessoas com quem eu convivo, que são pessoas concretas. Não é uma ideação, não é uma ideia de que existe uma entidade de esquizofrenia. Existem pessoas que têm características com as quais eu aprendi a conviver e aprendi a gostar dessas pessoas. Então, o meu protagonismo é nesse sentido. O meu, no caso, tem coisas importantes para mim. Uma delas é ter controle sobre o meu tratamento. Eu que marco consulta, eu que pago meu psicanalista, no caso. Eu tomo remédio toda noite, não deixo faltar. Então, ter controle do tratamento é importante, porque a pessoa se sente incluída na vida, sabe que tem controle da própria vida. Isso é uma coisa bastante importante. E às vezes os familiares querem mandar em tudo e tudo mais, mas eu acho que seria importante, pelo menos se a pessoa tiver condições, dela sustentar o próprio tratamento. Então, eu não aceito a posição de coitado. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer para um portador é você taxar ele de coitado. Coitado é quem não tem condições de se cuidar e tudo mais. E muitos amigos meus já foram até desacreditados. E se superaram e conseguiram estar em boas posições. Então, acho que essa questão de você pensar que o familiar que tenha um coitado, acho que seria a coisa mais antiprodutiva que poderia fazer para ele. Ter voltado a desenhar. Eu tive uma crise uma vez, a segunda crise em catotonia eu tive. Eu estava no meio do IED, Instituto Europeu de Design, né? E acabou começando a entrar nos meus músculos, não conseguia mais desenhar, aí voltei para casa. Aí depois eu fiquei com medo, vergonha e nunca mais voltei para lá. E eu, depois de 6 meses, eu voltei a fazer uma escola que eu fazia de desenho e voltei a desenhar. Isso me ajudou muito. E eu procuro ser sempre uma boa pessoa. Eu procuro 3 coisas: avançar, triunfar e ser uma boa pessoa. Porque eu não deixo a doença me degenerar, nem ser uma desculpa para mim ficar fazendo bobagem com os outros. Só uma pergunta breve. Eu queria saber se os seus surtos, as visões que você já teve, elas servem como inspiração para os seus desenhos? Não serve. Eu procuro não misturar as coisas para não surtar mais. Eu não misturo. Talvez tenha uma inspiração, uma entidade que eu conheci, eu falei, deve dar um personagem legal, mas quando eu escrevo é uma outra coisa totalmente diferente. Na verdade, o Murilo fala de uma coisa importante chamada empoderamento. O fato de você cuidar do seu tratamento, ir você no médico, ir você no psicólogo, sem ser levado pela família, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Tem um crescimento por dentro disso e tem uma história de aprender a fazer escolhas, de encontrar o que é o melhor para a gente. Isso é empoderamento, empowerment, como se fala em inglês.
vontade, que é a vontade. Tem diferença do empoderamento do protagonismo? Tem. O empoderamento é um processo interno e do seu mundo familiar. O empoderamento pode ser nesse nível. O protagonismo é o empoderamento de você com o grupo social do qual você faz parte. E aí existe um overlap, existe realmente uma coisa é sinônimo da outra. E existe um empoderamento que transcende barreiras, que transcende, por exemplo, eu tive uma experiência muito grata de num congresso da Associação Mundial de Saúde Mental na África do Sul, e eu pude conhecer a ilha onde ficou preso Nelson Mandela. Nelson Mandela, que os mais jovens não conhecem, é um ícone da minha geração. É um líder político que ficou preso 27 anos na África do Sul, porque ele era contra um regime de exclusão dos negros. E quando ele saiu da prisão, ele se elegeu presidente do país. Então ele tem toda uma história de superação que isso a gente chama de empoderamento. Né? Então assim, não é só na saúde mental, é na vida. Né? Isso transcende família, transcende grupo social. Ele virou um ícone, como é o Mahatma Gandhi, por exemplo. Como que vocês fazem para as pessoas ao redor de vocês, familiares, amigos, terem essa consciência desse empoderamento? Terem essa consciência de que é importante que a pessoa vá sozinha e não ser taxada como uma coitada? Como que... Acho que cada um tem uma história com isso. Relacionamento normalmente é difícil. Durante um período, eu contava para minha irmã tudo que eu falava com o psiquiatra. Com o tempo, eu fui deixando de falar. Né? Eu só aviso, eu estou indo no psiquiatra. Né? Hoje eu saí de casa e falei, estou indo dar uma palestra no CAISME. Ela falou assim, vai voltar naquele lugar. Eu falei, vou voltar naquele lugar. Né? Porque está implícito na relação uma confiança. Né? Essa confiança, ela é construída com as coisas do dia a dia. Conforme você vai começando a mostrar competência para fazer as coisas do dia a dia, a relação de confiança vai se ampliando. Então, tomar medicação. Teve momentos da minha vida que ela queria dar medicação na minha boca. Hoje ela não pergunta onde eu peguei a medicação, que remédio, que hora que eu estou tomando. Eu que cuido da minha medicação completamente. Né? Mas ela tem confiança que eu estou tomando a medicação. Que eu vou no médico, que eu discuto da medicação. Isso é um processo, então, como tempo. Jorge, você já tem falado na CAISME como você está fazendo hoje, ou como se sente dando um discurso desse no lugar onde você foi tratado durante uma crise? Pois é uma coisa muito gratificante e acolhedora. Eu estou me sentindo acolhido. Né? Isso é um sentimento muito bom. Né? E fica para mim mesmo uma mensagem de que a superação ou recovery é possível no mundo prático, no mundo real. Né? Isso que a gente está fazendo aqui. Né? O computador que a gente tentou ligar e não conseguiu. Todas essas coisas compõem um momento do meu processo de recovery, Richard, ou de superação que a gente chama aqui em São Paulo. Né? É isso. No meu caso, eu tô feliz porque eu estou com pessoas extremamente capacitadas, né? Inclusive que eu já tenho lido. Eu tive no lançamento do livro dele apenas como curioso, comprei 3 edições, uma para o meu psicanalista, outra para o meu psiquiatra, e uma para mim. E até tem autógrafo dele, e eu estar aqui é uma felicidade, poder estar fazendo esse trabalho. Vamos passar para a sexta e última parte, que é sucessos, esperanças e sonhos. Eu tenho vários sucessos na vida. Eu acho que
Um deles é poder estar aqui, diante de pessoas amigas, né? Tem aqui na primeira fila pessoas que fazem parte da minha história. E o Richard que está entrando agora na minha história. Né? Dos meus sucessos eu destaco algumas coisas. O livro que eu escrevi com a Cecília e com o Rodrigo foi traduzido para o português de Portugal. E eu e a Cecília fomos convidados 2 vezes, 2 anos diferentes, para ir até Portugal. Portugal é um país lindo e que me deu experiências muito gratificantes, muito boas. Conheci a casa do Fernando Pessoa, foi uma experiência muito emocionante. Passar pelo Mosteiro dos Jerônimos, que é um mosteiro gigantesco. Né? Eu acho que eu tive um encontro com o Sagrado, eu entrei na igreja e depois tive um encontro com o Belo. Foi uma epifania. Foi. E eu já falei para vocês que eu conhecia a ilha onde ficou preso o Nelson Mandela, que foi marcante na minha história. E eu sou reconhecido como palestrante. E eu participei no começo do ano de uma banca de mestrado na Universidade de Campinas. E devo falar no mês que vem na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, uma aula para os defensores públicos. Em termos de esperança, eu tenho esperança que o livro que eu estou escrevendo consiga chegar até a realidade que as pessoas que têm esquizofrenia vivem e que possa ser um livro útil. Não trata tanto de contar uma história ou de convencer, mas de conseguir falar dessa realidade. Né? E entre os meus sonhos, que tem uma questão histórica na minha vida, e isso eu vivo nos dias de hoje, esse sonho, que é fazer matemática aplicada, e o único lugar que eu conheço que tem um curso de matemática aplicada é na Universidade de São Paulo. Então eu vou tentar entrar na USP de novo e terminar o curso para trabalhar com isso. Isso é um sonho, né? Mas é um sonho real. O ano que vem eu sei se esse sonho se realiza ou não, né? Porque eu vou passar ou não no vestibular. Mas é isso. É isso. Bom, no meu caso, eu não tenho grandes sonhos porque eu vivo um dia de cada vez. Com a oração da serenidade e Pai Nosso, né? Como nós temos da igreja. Então eu vivo um dia de cada vez. Eu sempre sigo otimista com as coisas. É difícil algo que me derrube. Na verdade, eu estou num caminho diferente do que eu imaginei para mim. Eu queria ser médico, depois na administração tentei fazer a minha especialidade em administração hospitalar, até fiz meu TCC foi uma análise da organização do IJF, que é o Instituto Geral José Frota de Fortaleza, que eu praticamente fiz um raio-x da entidade, mas não deu certo esse caminho, e eu acho que eu estou melhor agora. Eu me sinto mais feliz do que eu estaria se eu não tivesse sido um administrador estressado. Eu penso muito na forma de projetos. Como eu vivo um dia de cada vez, eu trabalho em pequenos projetos, histórias, assim, tipo, por exemplo, eu vou tentar lançar terminar o quadrinho no mês que vem, pretendo concluir desenhar uma primeira parte de uma história em setembro, outubro. São projetos. Na verdade, eu penso que eu sou uma pessoa prática. Eu vivo o aqui ou agora, né? Eu faço o que tem que ser feito na hora. E eu aprendi muito com a doença, não remover o passado, não planejar muito o futuro e viver o máximo do presente. E eu acho que eu estou aqui porque é o seguinte, dizem que quem é muito dado, muito é pedido, muito exigido. Para mim já foi dado demais. Então acho que essa é uma forma de eu retribuir muito o que me foi dado. E sucesso para mim é você acordar e correr o seu dia, e quando terminar o seu dia, você perceber que você fez o máximo pelo que você acredita. Para mim isso é sucesso.
E eu acho que a glória em vida não é nada de apoteose nem nada. Eu acho que é você viver ao máximo com as pessoas, com os seus familiares, se esforçar ao máximo no seu trabalho, no que você gosta. E eu acho que você fazer as coisas ao máximo, o tudo que você consegue, é uma coisa gloriosa, porque você consegue um pouco hoje e amanhã você consegue ainda mais. Então, um sucesso, esperança e sonhos, para mim, é isso. Eu não tenho planos de longo prazo. Talvez tenha um ou outro, mas eu reservo a ficar, a nem pensar neles. Vai que dá errado. Eu contei meu sonho. Eu falo assim, eu vou ter amigos que têm 20 anos de idade de novo, né? Eu tenho 51. Vamos lá, vamos tentar. Essa é a última parte da palestra e eu gostaria que vocês conversassem um pouco com a gente sobre essas coisas. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Eu achei, estou encantada com a sua desenvoltura, com a do livro, encantada com a superação de vocês, encantada com a casa. Encantada. Parabéns. Continue, vá mesmo atrás do sonho. Murilo, não desista. Conte o seu sonho para ele se realizar. Né? E é uma história de vida muito bonita, que seu livro seja um sucesso lá fora. Verdadeiramente, que ele ajude verdadeiramente as pessoas que estão na mesma condição. Parabéns e grata pela palestra. Você deve estar muito feliz. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer para os senhores que, primeiramente, ter sonhos é muito importante para continuar uma caminhada. E mesmo que um sonho em um ano tenha fracasso, tem o ano seguinte, tem o próximo e tem o próximo. E eu gostaria de agradecer pela palestra de hoje, foi muito importante para mim. Eu pude ver com mais clareza o que significa, o que é esquizofrenia de um outro ponto de vista. E também gostaria de dizer para os dois senhores que os senhores são guerreiros e exemplo para tudo. Muito obrigado. Eu prefiro mais sobreviventes, mas... Eu não gosto muito de sobrevivência. Guerreiro tá bom, né? Foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência assim, incrível estar aqui com vocês. Eu já conhecia o Jorge de outras ocasiões e já tinha uma admiração por ele, eu já ouvi falar em congressos e ver você, conhecer um pouco mais da sua história, o Murilo também com essa tranquilidade, foi muito inspirador, está sendo muito inspirador. Especialmente para a gente que trabalha com os transtornos afetivos, né, depressão, transtorno bipolar. Para uma pessoa com depressão é muito difícil ter sonhos, né, cultivar essa noção de que você é protagonista da sua própria história, né? Falta energia, falta ânimo, falta uma série de coisas que são decorrentes da própria doença. Então, vê-los aí é um desafio incrível, né? Uma coisa assim muito bonita. Gostei muito, parabéns. Eu acho que vocês são especiais, como disse o Murilo, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, foi dado muito a vocês através dessa vivência com a esquizofrenia. Vocês realmente tornam a vida da gente mais gratificante, mais desafiadora, sabe? Assim, é incrível, realmente. Obrigada. Eu quero fazer uma colocação, passar uma mensagem para os alunos, os profissionais da área de saúde. Eu não vou poder me alongar muito, e talvez não vou poder falar diretamente o que eu gostaria. Eu estou participando da AVE, eu estou aqui com meus familiares, né? Então, na verdade, a gente busca vamos dizer assim, esperança. Estamos em busca de ajuda, né? O Jorge, a Cecília e o Rodrigo, eles escreveram um livro. Esse livro ele me trouxe assim uma ajuda muito grande,
e ampliou um pouco a minha esperança de superação do problema de saúde que um familiar meu tem. Então, esse livro, ele traz ensinamentos e uma estrutura de saúde que hoje a gente não encontra na sociedade. No serviço público, principalmente, a gente não encontra. E que eu como um familiar, eu acho que é uma coisa muito importante e muito necessária, que precisa ser realmente colocado em prática, por conta, inclusive, da evolução desses transtornos, né? Então, eu passo para vocês a ideia de que hoje a sociedade precisa muito do apoio de profissionais da saúde para poder realmente fazer com que os portadores tenham essa superação. Então, eu e os meus familiares estamos hoje persistindo para que o nosso familiar consiga ter a mesma superação do Murilo e que chegue principalmente na situação que o Jorge está atingindo. Então, eu acho que o apoio que os profissionais de saúde possam dar e possam se dedicar ao paciente, eu acho que é muito importante. Então, mais ou menos o que o Jorge falou durante a palestra, o trato que o profissional dá ao paciente, o profissional ele não pode enxergar o paciente como um objeto. Então tem que ter a questão afetiva envolvida, tem que ter a participação, o envolvimento do profissional para que realmente o paciente possa se superar, possa confiar e se superar do transtorno, que realmente é uma coisa que tem muito de apoio. Então eu acho que dedicação, interesse, eu acho que é o ponto forte, não só na área de saúde, mas qualquer área profissional. Acho que você está falando da humanidade, né? Que é a necessidade, que a gente precisa colocar o humano, a gente precisa ter estudo, teoria, sem dúvida, está embasado, mas a gente precisa entrar para a nossa humanidade, para o nosso respeito, né, pela pessoa que está ali, e não pela doença, e ter esse olhar holístico, de amor mesmo, abrir a alma para chegar nessa pessoa e ter essa interação. É verdade. As grandes mudanças na minha vida em relação à esquizofrenia se deu com pessoas em quem eu aprendi a gostar, que é afetivo, e aprendi a confiar, que também é afetivo. Você confia não em quem tem razão, você confia naquela pessoa em que você se identifica. Né? Que não basta só saber. Não. Eu conheço pessoas que são excelentes, assim, sabem tudo, mas não consigo me tratar. Não consigo me tratar com elas. Tem um psiquiatra americano que eu gosto muito, o nome dele é Mark Reagan. Ele diz que ele foi ensinado dessa crença que o mais importante foi o diagnóstico. Agora ele mudou, ele diz que agora não, agora ele acha que o mais importante é relacionamento com o paciente, com a pessoa que tem transtornos. Eu concordo com isso. Acho que o George também concorda. E vou lhe falar, eu acho que não é só para quem tem transtorno. Né? Eu acho que está cabendo hoje em toda a área de saúde. Né? A gente passa aí pela oncologia, com os estágios da gente, a gente também sempre essa falta, esse déficit desse humano na medicina em geral, né? Na saúde em geral. Só queria dizer para o senhor, está lá no fundo. Só um segundinho, Jorge. Eu só pediria que vocês preenchessem a ficha de avaliação, que é importante para a gente, frente e verso. Então, eu vou falar um pouquinho mais do conteúdo preenchido. Eu levantei minha mão aqui só um minutinho. Eu acho que vocês estavam falando de algumas coisas que me fizeram lembrar da questão da dignidade, né? E de como é importante a gente falar sobre isso, de como as pessoas que têm transtornos mentais têm sido sistematicamente tratadas de uma forma indigna, né? Cruel, enfim. E eu, com desrespeito, para dizer o mínimo, eu me lembrei que eu acho que o tema
da campanha desse ano de 2015 da Associação Mundial de Saúde Mental, da Federação Mundial de Saúde Mental, é dignidade. Eu vou até olhar, mas eu me lembro das discussões do ano passado, porque o ano passado o tema foi convivendo com a esquizofrenia. E esse ano me parece que o tema ia ser dignidade. Eu espero que eles tenham escolhido esse tema e que aí eu convido vocês todos a prestarem atenção para isso e talvez a gente trabalhar juntos. O Dia Mundial da Saúde Mental, para quem não sabe, é dia 10 de outubro, né? E é uma data pouco valorizada no Brasil, mas eu acho que vale a pena a gente usar essas datas para, mais uma vez, marcar essas questões, né? E a gente talvez possa fazer algo nesse sentido, porque realmente é uma questão central. Né? E é bom lembrar, eu ia falar para aquele senhor que acabou de dar um recado para os profissionais, futuros profissionais de saúde, que a esperança é fundamental. E a esperança que a gente constrói um dia depois do outro. Então, com o tempo, você começa a ver os resultados da sua esperança e começa a ter mais esperança para caminhar adiante. E seja qual for o seu familiar, lembre-se sempre do seu amor pelo familiar. Isso é fundamental. E dentro do amor está a compreensão, a aceitação, ajudar a pessoa a superar etapas. É essa pessoa que está na sua frente, não é a pessoa que está falando, não sou eu que estou falando aqui. É essa relação humana que é importante, né? Essa relação de estar sob o mesmo teto, coabitar, ter o mesmo cotidiano, ou um cotidiano em conjunto, né? Essas coisas são muito importantes. São muito importantes para que a gente, nós que temos esquizofrenia, consigamos dar um passo adiante, seguir adiante e se sentir com confiança para seguir adiante. Eu estou devolvendo a dica dos profissionais para o senhor. Muito bom. Gente, acho que Chegou no final. Queria agradecer e aplaudir. Queria dizer, gente, que a gente tem mais alguns integrantes do nosso grupo hoje aqui, Comunidade de Fala, né? O Caio já tinha apresentado, hoje ele ficou de cameraman aqui. A Vera, que também é do nosso grupo e já estreou fazendo uma apresentação na sexta-feira. E a Nelly, que estava aqui, acho que acabou de sair, né? Que também é do nosso grupo e pôde estar conosco hoje aqui. Né? As duplas, o Zé já tinha apresentado, né? Porque eu não tinha falado da Vera e da Nelly. E que a cada apresentação que a gente fizer, a gente vai testar diferentes composições de duplas, tá? Então, nunca uma apresentação vai ser igual a outra.